Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que vocês estarão escutando esse episódio. Esse é mais um episódio do Me Julguem Podcast e eu sou o Samuel, sou aluno da Universidade Estadual de Goiás, tenho 21 anos, estou aqui juntamente com a Gabriela. Olá pessoal, eu sou a Gabriela, também estudante da UEG de Iporá, Goiás. Nós estamos aqui para entrevistar um egresso da nossa universidade. Então, sem delongas, apresento aqui o senhor Edmilson. Olá, Edmilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra, um prazer ter você aqui conosco. Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer por esse convite. Eu me senti muito honrado de fazer parte desse trabalho, né, que é justamente eu servindo a faculdade, né, sendo egresso da Universidade Estadual de Goiás, onde eu convivi 5 anos lá, até a formatura desde 2019, né, até ano passado. E graças a Deus podemos concluir, né, com honra o curso de bacharelado em Direito. Deixo aqui meus agradecimentos pelo convite, fico muito honrado por isso. Que bom, a honra é toda nossa de receber você aqui. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, de maneira bem descontraída, eu queria perguntar para você, quem é o Edmilson Júnior? Então, o Edmilson Júnior, primeiro falar meu nome completo, né? Edmilson Moreira da Silva Júnior. E para falar um pouco do Edmilson, eu tenho que fazer uma trajetória meio que acadêmica, né? Eu sou nascido de Iporá, eu tenho 24 anos, nasci lá em 2001. E eu fiz o ensino fundamental aqui em Iporá, desde o maternal, lá na integração. Aí depois eu tive que fazer uma transição para Goiânia, por questões familiares. Depois eu voltei para aqui no 6º ano. Já voltei para a integração, fiz o estudo lá até o 9º ano, né, o ensino fundamental. Aí no 1º ano eu já fui para o ensino médio, né, que é lá no IF. Fiz o técnico em informática, você também fez técnico em informática, né? Sim, fiz o técnico em informática. Aí eu concluí lá, graças a Deus deu tudo certo já de passar no vestibular na UEG. E em 2019 a gente começou o curso lá da primeira turma, fomos os pioneiros lá. Como a gente fala, somos os ratos de laboratórios de lá. E graças a Deus também conseguimos fazer uma graduação bem feita, com bons professores, uma estrutura boa, por mais que tenha alguns murmurinhos de greve de vez em quando, os professores faltando aí. É normal, né? Que é normal, faz parte, tem que dar uma emoção de vez em quando, né? E conseguimos terminar, né, a faculdade. Antes de terminar a faculdade mesmo, prestamos a prova da OAB, passamos, várias pessoas passaram de primeira lá. E essa é a minha trajetória acadêmica. Hoje eu sou advogado, sou especialista em direito civil, em execuções e contratos, presto algumas assessorias jurídicas para a empresa e também advogo para pessoa física, para os mais chegados, uma área trabalhista ali de vez em quando, mas especificamente mesmo na parte de execuções e inventários e divórcio, na parte de direito civil mesmo. Bacana, hein? E Edmilson, nos conte, por que você escolheu o curso de Direito? O que te motivou a estar cursando? Então, o que me motivou é o seguinte, foram vários motivos. O primeiro é que meu pai, Edmilson também, né, por isso que é um Júnior do meu sobrenome, ele era advogado, já falecido, mas ele era advogado, foi atuante, foi um dos primeiros cursos de Direito que teve em São Paulo, ele fez lá, e ele formou lá em São Paulo e depois veio para cá, exerceu a advocacia aqui, junto com a parte de empresas também, e aí começou a despertar aquele interrogação em respeito ao mundo jurídico. Eu vendo o dia a dia dele... Despertou o interesse. O interesse. E aí teve uma prima minha que também fez Direito, falei, rapaz, esse negócio aí tem um... Esse trem vai vingar. Vai dar certo, né? Aí eu tava vendo a luta dela, porque ela fazia em Capone. Aí eu voltava todo dia e mesmo assim persistindo. Falei, rapaz, o povo persiste por trem bom, né? Aí eu fui e me interessei mais, pesquisei alguns advogados na época que estavam em alta, entrei no Instagram deles. Falei, olha, parece ser uma profissão boa. Aí tem toda essa parte familiar e aquela pesquisa básica. Eu me interessei pelo mundo jurídico e também sempre por você questionar as coisas, né? Acho que o advogado é muito conhecido por questionar, indagar. E sempre teve essa chama dentro. É interessante que você falou que esse desejo de fazer o curso de Direito, de cursar, né, uma faculdade
se graduar no curso de Direito veio de um interesse por parte do seu pai. Surgiu, né? Essa chama, ela se iniciou com o seu pai. E eu vejo que grande parte, para os nossos ouvintes, né? Grande parte das pessoas que fazem Direito tem uma influência de alguém conhecido que faz o curso ou que fez o curso e que o fato dessa pessoa ter cursado o curso de Direito despertou o interesse de fazer também. No meu caso, não foi diferente do seu. Hoje, atualmente, sou estudante da UEG, mas desde pequeno, em razão do meu pai ter feito o curso de Direito e atuar na área jurídica, isso fez com que hoje eu estivesse aqui cursando, né, o curso de Direito. Então, isso que você falou é algo que acho que a grande maioria das pessoas passa por isso, né? É influenciada por um pai, por um tio, por um primo, por alguém que conheça o curso, né? E que deu certo no curso e que indicou. Demais da conta. É aquele negócio, né? A muriçoca que pica ele, pica nós, né? E já vai passando. Edmilson, no decorrer do curso, quais foram as suas maiores dificuldades? No decorrer do curso, foram 5 anos e nem tudo são flores, né? Eu acho que a nossa maior dificuldade no primeiro semestre foi respeito à estrutura da universidade. A gente entrou com alguns professores ainda sendo chamados do concurso, né? Porque como é a primeira turma, como a gente sempre fala, é a experiência. Sim. Aí tinha alguns professores que ainda não tinham chegado para o concurso, aí teve que contratar uns. E nesse período, entre chegar o povo concursados, os professores concursados e os contratados, deu uma lacuna de alguns meses, a gente atrasou um pouco. Um outro fato interessante foi uma dificuldade, mas uma dificuldade fática mesmo que aconteceu. No nosso primeiro período, teve um ocorrido lá de um aluno que queria ameaçar todo mundo. Não sei se vocês ficaram sabendo na época, né? Não. Foi um fato de notoriedade pública aí. Inclusive, a professora Lilian foi a minha professora naquele período sobre português jurídico. A questão da linguagem jurídica? Linguagem jurídica, exatamente. Linguagem jurídica. E a gente passou uns sufocos com determinado aluno aí no primeiro período, com sentimento de autodestruição, não somente para ele, mas para os outros alunos também. E foi um ponto de estresse aí no curso. Assim como todos os alunos têm essas dificuldades, né? Todas as pessoas que cursam quaisquer cursos, né, que seja Direito, seja Engenharia, qualquer curso tem as suas dificuldades. Vamos dizer assim, nosso linguajar tem os seus perrengues, né? Tem demais. Tem os seus desafios a serem enfrentados e superados. E faz parte da história também, né? Agora a questão, tirando essa parte fática, né? Questão de disciplina mesmo, de dificuldade. Nossa, tive dificuldade muito em Direito Penal e Processo Penal. Eu sei já sou o contrário. Normalmente o queridinho do pessoal da faculdade, assim que entra no primeiro período, todo mundo quer ser advogado criminalista, todo mundo quer ser promotor. Exatamente, juiz de direito. Doidinho pra cair numa vara penal lá, virar juiz e cair na vara penal, execução lá. Eu fui na contramão, nunca gostei de penal, processo penal. Então eu sempre fui o time civil lá. Legal, E bacana. sempre tive dificuldade de penal. E um negócio que eu também tive muita dificuldade foi aprender a estudar, cara. Porque você sai de um estudo para vestibular, que é diferente do estudo da faculdade, né? Que é um estudo mais questão de profundidade, né? Você vai estudar um Direito Constitucional 1, você vai lá nos constitucionalismos, nossa, você vai ver a Constituição de 1900 e bolinha, a Constituição dos Estados Unidos, comparar por aqui. Então você sai de um estudo que é mais amplo para um estudo mais direcionado, e eu tive muita dificuldade no início. Mas depois vai adaptando e vai descobrindo, né, o seu melhor jeito de estudar. Creio que essas foram uma das maiores dificuldades do meu curso. E você chegou a fazer estágio durante o curso? Fiz uns estágios durante o curso. Eu comecei primeiro no segundo período com a Kênia, que foi uma professora minha de TGP, Teoria Geral do Processo, né? E depois ela seguiu com a gente no Direito Processual Civil 1, 2, 3. Inclusive, né, um abraço para a professora Kênia, né? Um abraço, professora Kênia. Todos que foram seus alunos, nada tem a reclamar, somente coisas boas, né, a colocar, a ponderar. Uma excelente professora que, inclusive, através da metodologia da memorização, da prova oral, fixou diversos conteúdos esses importantes para a formação acadêmica, né?
em vários alunos. Eu imagino que você não tenha sido diferente. Não, é verdade, né? Tem um medo daquela prova oral lá no dia, né? 59, 60 perguntas lá, pra você decorar. 3, aí você seleciona 3, alguma coisa assim, né? Exatamente. Cara, e dentro desse assunto, né, que você disse que começou estagiando no segundo período, salvo melhor juiz, você acha, qual que seria a importância, né? Qual que é a importância do estágio na vida de um estudante? Quais são os efeitos positivos que isso pode produzir na vida desse estudante e, consequentemente, posteriormente, como um profissional, né, da área jurídica? Samuel, essa pergunta é muito boa, porque assim, eu comecei a estagiar no segundo período com a Kênia e depois eu comecei a conciliar estágio com alguns outros. Eu fui lá para a doutora Luciana Araújo, que é previdenciária, em cima lá da Exatim. Depois eu comecei a estagiar com o Dr. João Francisco, um período, e depois eu voltei para a Kênia. E assim, a Kênia é mais direito de família, direito civil, a Luciana é mais previdenciária, e o Dr. João é tudo que pode, lá tem, porque lá tem vários advogados lá. Cara, estagiar é muito bom. Eu sei que talvez eu pequei um pouco na minha graduação de nunca ter estagiado num órgão público. Mas você tem que estagiar, se tivesse oportunidade, né, tanto em escritório, quanto tipo no TJ, lá no fórum, ou no Ministério Público, em algum desses órgãos públicos. Aqui não tem defensoria, mas no caso, tipo, se você for cursar Direito Goiano, tem a defensoria pública lá, porque você vê os dois lados da moeda, né? Porque uma coisa, você tá lá peticionando, aí você vai ser protocolo. Aí como é que você vai, quando você se tornar advogado, eu vou ter que ligar lá na escrivania, e como é que vai ser a ordem do processo? Eu tenho que ligar na escrivania ou eu tenho que ligar lá no gabinete para ir concluso? Porque aí você vai entender o lado de cá, os problemas que também tem aqui na advocacia, e se você tiver a oportunidade de estagiar em algum órgão público, você vai entender do andamento processual. Beleza, não, eu peticionei, o processo tem que ir inconcluso, não, então eu vou ligar lá na vara. Depois que vai concluso, vou ter que ir lá mandar mensagem lá pro gabinete, para ele despachar, ou pro juiz sentenciar. E aí, como é que eu cobro um servidor para expedir um precatório? Ou para fazer alguma manifestação no processo que não precisa do juiz, para expedir uma citação, uma intimação. Então é interessante demais esse negócio de estágio, porque você antecipa muita coisa. Muita coisa você ia tomar na cabeça na advocacia nesses primeiros 2, 3 meses. Que você erra muito na advocacia, isso é normal. Você já antecipa isso no estágio, cara. Você tem alguém que te ajuda, que te ensina. E eu tive muito esse privilégio. Porque no segundo período, cara, você não veio nem TGP, né? Quase, acho que você viu o TGP. Nós tivemos TGP com a professora Eliane. Pois é. Acho que no segundo ou terceiro período. Pois é, e aí eu já tava peticionando com a Kênia, eu não sabia nada. E ela pegava na mão e literalmente falava, é assim, o interessante que você falou é a questão de você errar no treino para a hora que chegar o momento da prática, da prova mesmo, ou seja, quando você se tornar um advogado profissional da área jurídica, você já... É óbvio que você também vai errar nesse momento, mas aquele básico, aquele início ali, toda aquela insegurança, aquele medo de errar, ele já vai ter sido vencido e você vai introduzir uma nova fase, já tendo errado, já tendo uma certa bagagem, uma certa maturidade para atuar de maneira realmente profissional no mercado de trabalho. Não, é verdade. Se vocês realmente caminharem para esse lado e forem para advogar mesmo, vocês vão ver a insegurança que dá nos primeiros meses, cara, depois você pega carteirinha. Cara, dá uma sensação de, rapaz, eu sou incapaz de fazer tudo aqui, meu Deus do céu, eu vou peticionar. Antes de você protocolar, você olha 3 vezes, você tá no processo certo, vem aquela ansiedade. Cara, mas isso aí é do jogo, assim, falar, isso aí acontece mesmo, só que quando você pode antecipar isso, erros bobos, algumas imaturidades jurídicas, você já vai lapidando na graduação, porque quando você chegar lá, quando você se tornar advogado, você já tá mais maduro. Não fica tão inseguro assim, né? Ainda continua em segurança, mas é menos. Nós estamos num podcast que a origem dele, ele tem um viés também pro lado de letras. Entrando um pouquinho, só pra gente, não vamos fugir do assunto, mas entrando um pouquinho, o meu chefe, Dr. Sebastião, promotor de justiça aqui da cidade, ele sempre costuma cobrar de nós, estagiários dele, ele exige bastante da escrita. E a gente percebe e vê que hoje um dos maiores erros, talvez que um estagiário, um profissional, vou falar do profissional, muitos profissionais não estão preparados dentro do ramo da escrita, da interpretação de texto, para atuar no mercado de trabalho. Eu acredito, não sei se você já presenciou um caso desse sentido, um profissional que errou tanto na escrita de uma peça, de uma petição, ou
às vezes, de um processo ali, que o juiz indeferiu, não recebeu. Por quê? Porque errou tanto, ficou com tanta falta de coerência, de coesão, que o juiz nem entendeu o que o cara estava pedindo. Então, a escrita ela é tão importante quanto o conhecimento jurídico. Isso aí tem muita razão, porque assim, não tem como você expor seu conhecimento jurídico com perfeição sem ter uma boa escrita. E venhamos e convenhamos, quando chega numa vara do juiz com 3, 4 mil processos e vem aquela petição toda desorganizada, cheia de português e toda prolixa, vem 15, 30 páginas de petição inicial, velho, o assessor não vai ler tudo, não. Vai olhar seus pedidos lá no final, isso aqui, e pronto, vai deduzir o que está escrito. Então, inclusive, a matéria da Lila é muito importante. A gente meio que não dá bola, que é no início do curso, você só quer ver direito penal, direito civil, alguma coisa de direito e começa com português. Você fica, nossa, que negócio chato, né? Mas é importante demais. Inclusive, também, né, tinha que disponibilizar esses cursos de português até para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que inclusive tem errado um pouquinho do português ali, mas acontece, é do jogo, o negócio é não errar muito para que a escrita e o entendimento, né, o sentido da sua escrita deturpar do que realmente você queria. Sim, com certeza. A gramática, a ortografia são fundamentais, né, para a peça ter uma conexão, ter coerência e, como você disse, você conseguir passar o que você quer que o juiz entenda. Verdade. Você não permitir que o seu cliente possa ser bem defendido, né? Isso aí. E Edmilson, nos conte como foi sua preparação para o exame da ordem. Como foi vivenciar tudo isso? Então, realmente a vivência dessa preparação é cheia de altos e baixos, né? Porque o estudo nunca é uma constância. Vocês estão começando agora, assim, comecem um plano de 6 meses, vai para estudar para a OAB. No primeiro mês, nossa, eu tô sabendo tudo. Aí vem uma semana que vem uma matéria que você não sabe. Rapaz, dá vontade de desistir. Você fala, por que eu fiz direito? Eu não fiz um negócio... Eu não sirvo pra isso aqui, não. O que eu tô fazendo da minha vida? Mas o negócio é manter o foco, é começar desde cedo também, fazer uma base muito boa, né? É muito importante a base estar bem feita. Matérias importantes. Não que eu esteja elencando matérias mais importantes ou não, mas você tem que ter um método de estudo. Por exemplo, a OAB cobra mais questão de ética e administrativo constitucional, vou estudar mais essas questões para a OAB, essas matérias, do que outras, né? Então, a metodologia é muito importante nessa preparação para a OAB também, e a parte emocional é de extrema importância. Tem que manter firme, sabe que vai ter altos e baixos, vontade de desistir, mas vai dar certo. No final sempre dá certo. Amém, vai sim. E com relação ao TCC, elaboração dele? Elaboração do TCC. O meu orientador foi o Douglas, que era inclusive coordenador. Eu não sei se ele ainda é coordenador. Sim, é. Né? Foi reeleito. Então, eu sempre fiz artigos com ele desde os primeiros períodos. Tinha alguns projetos de extensão lá e a gente tinha que publicar uns artigos. Inclusive a gente viajou muito para Anápolis para publicar lá as obras. E eu comecei uma pequena familiaridade com essas obras acadêmicas, com o professor Douglas desde o início, e a gente começou, eu sempre sou da TI, né, em respeito até o IF, a gente, lá é o ensino médio com um curso técnico, eu fiz informática, e eu quis juntar o direito com informática no TCC, que é a inteligência artificial no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Inclusive, não sei se você tem acesso a Projude, mas agora lá, quando você protocola lá, tem o robozinho Berna, né? Berna IA lá, que faz toda a parte, se há alguma dispendência, se protocolou 2 vezes a mesma ação ou não, e ele sempre dá um relatório. E o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente sobre a utilização da inteligência artificial, específico do Berna, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em respeito até mesmo para ajudar a admissão ou a inadmissão, né, em recurso especial no STJ. E é de extrema importância também começar cedo a escrita, porque é um trabalho metódico, você tem as partes, metodologia, você tem a parte de construção doutrinária, referências, tudo. Se você for deixar para o final, você não vai saber como é que formata o BNT direito. Aí vai atrasar um pouco. Mas foi muito tranquilo, eu terminei o trabalho de conclusão de curso no meio do ano, eu tinha começado no início, foi bem tranquilo, e no final teve a apresentação,
tem que ter um orientador muito próximo também, que realmente não passa a mão na sua cabeça. Fala, não, isso aqui tá errado, vai lá e conserta. A pessoa que vai exigir de você e não vai te fazer de coitadinho, né? Exato. É uma pessoa que, além de ser acessível quando for preciso... Nossa, isso é pessoa, importante. Essa questão da acessibilidade ela é muito importante. Muitas pessoas, eu vou escolher o professor fulano de tal porque ele é um professor bom. Tudo bem, mas ele ser um professor bom não significa que ele vai ser um bom orientador. Isso é verdade. Porque às vezes ele é um bom professor, mas fora os professores de contrato, digo, né? Porque os professores da faculdade concursados não podem atuar fora da universidade. Tem a questão de ser totalmente exclusivo, né, da faculdade. Mas os professores que estão de contrato, eles têm a vida deles fora profissional. Então nem sempre eles vão ter esse tempo para te atender. Então, essa é a importância de você escolher um bom professor, um professor que seja acessível, mas também o que você diz, um professor que vai te exigir, vai cobrar, vai extrair o máximo de você para que você obtenha a sua aprovação no final. E eu creio assim também, essas dificuldades, como que é você, por exemplo, no decorrer de um curso, imagino eu que você também estava assim, em véspera de OAB ou já havia terminado a OAB quando você começou o seu TCC? Qual que é, assim, a questão, a dificuldade de conciliar diversas coisas? Porque você também trabalhava, você disse que estagiava, né? Então, o meu nono, eu fiz a prova no 9º período. Acho que o edital mudou agora, pode no 8º, alguma coisa assim, ou alguma segunda fase no 8º, né? A segunda fase no 9º, né? Aí na minha só podia a primeira fase no 9º. Aí eu fiz o TCC, a OAB, tudo no 9º e no 10º período. Deu para conciliar porque eu já tinha escrito vários artigos científicos em respeito a esse assunto TCC, anteriormente. Aí eu basicamente aproveitei alguns artigos, dei uma acrescentada no que o Douglas tinha falado lá, e enquanto isso fui estudando para a OAB. Meu estudo para a OAB, falar a verdade, começou no 7º período. E assim, só te interromper, já dentro disso, já poderia nos falar, você fez o cursinho, aquele cursinho preparatório, ou como muitas pessoas fazem, estudou por conta própria? Então, pois eu acho que estudar por conta própria é muito arriscado para a OAB, porque assim, é uma imensidão de matérias, disciplinas e subtítulos lá que você vai ficar perdido em tanta coisa. Sabe quando você estuda de doutrina, de lei seca, de jurisprudência, aí você fica doido. Eu comecei a estudar para concurso mesmo no 7º período. Estudei no 7º, 8º, estudei um período, foi 6 meses, aí eu parei de estudar, dei aquela desanimada que normalmente dá, aí eu só continuei com a faculdade. No 9º período, eu voltei a estudar, eu já tinha feito uma certa base para concurso, que o meu foco é procuradorias, e aí eu voltei e comprei o cursinho do Estratégia Concurso, que é muito bom, lá tem toda a trilha estratégica lá, do que você tem que fazer por dia. Acho que o interessante no estudo é você não pensar o que você vai fazer. Você tem uma meta lá, vamos cumprir essa meta aí e pronto. Você não tem que pensar, nossa, hoje eu tenho que estudar o quê? O que eu vou estudar? E você vai ter um estudo pulverizado, você não vai estudar o que é importante, porque estudar para a OAB é técnica e você tem que saber o que mais cai. E lá o cursinho já vai te dar tudo pronto, mastigado, vai te dar flashcards, mapa mental, resumos. Então, é basicamente isso. Eu acho que é de muita importância definir um bom cursinho, tanto primeiro para a segunda fase. Tem já uns combos, né, que você compra de uma vez, já compra primeiro para a segunda fase. Segunda fase, eu sou meio ansioso, eu comprei do CEISC também. Eu fiz 2 segundas fases, tanto estratégia quanto CEISC. Mas esses 2 cursinhos são excelentes. E a lei seca, ela é importante, assim, para a primeira e para a segunda fase na OAB, não é? Importante demais da conta. Tanto é que na segunda fase você tem que estar com o vademecum pra você buscar a lei seca, né? Porque como é que você vai decorar 2.000 e tantos artigos do Código Civil ou tantos do Código de Processo Civil? Várias questões, tem que até olhar a incidência, que eu tô mais agora para concurso. Tem algumas porcentagens, depende da banca, né? CESP, que é Sebrasp, né? FGV, FCC, gira por volta em torno das questões de 60% de lei seca. Então, 60% da prova ser lei seca é obrigatoriedade sua estudar lei seca. Só que a lei seca é muito ruim de se estudar. Você pegar, nossa, eu vou pegar o CETEM lá, o Código Tributário Nacional, para estudar. Cara, você olha lá e você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Se você não tiver uma base bem feita, você não vai entender o que está escrito naquele negócio lá. Então é por isso que o material do cursinho é bom, porque ele vai trazer a lei seca
mais pulverizada no sentido de que, beleza, o artigo é esse aqui, mas eu vou te explicar o que está acontecendo nesse artigo aqui. Aí você vai trazer o seu entendimento e maturidade para a questão do assunto. Aí depois, obviamente, na revisão você pode voltar direto para a lei seca que você vai entender. Você vai ler o que é um tributo, uma obrigação pecuniária prevista em lei, que não pode ser alguma pena ou algo coercitivo. Aí você olha lá, mas meu Deus do céu. Aí você vai para o meu material, depois você volta para a lei seca para revisar, que é de muita importância e de alta incidência em provas, tanto no AB quanto no concurso. Cara, legal demais essa questão da lei seca. É muito importante, porque ela vai te dar a base, vai te dar o alicerce para você construir conhecimentos mais específicos, mais aprofundados acerca daquele tema, né? Cara, e assim, dentro disso, você já nos passou diversas dicas, né? Implicitamente já estava nos dando dicas, né? De estudar por um cursinho, porque ele vai dinamizar o seu estudo, vai trazer temas que têm a maior incidência, né, de cada tema, como você disse. Por exemplo, a OAB, se eu não estiver enganado, são 8 questões de ética, né? Corresponde a 10% da prova. Muita então, assim, coisa. é muito mais importante. Não é que você vai deixar de estudar outras disciplinas, mas você vai dar uma prioridade maior para a ética. Então, implicitamente, você trouxe para nós, os ouvintes, dicas para as pessoas que estão passando por esse processo. Estudo para a OAB, estudo para o TCC. Você disse começar antecipadamente, né? Para que você tenha uma fluidez maior na construção do seu trabalho de conclusão de curso. Quanto ao manuseio do vade-mecum, tem alguma orientação, assim, segunda fase? Então, o manuseio do vade-mecum, o negócio é prático. É você fazer muito simulado no do CIS, que tem um simulado por semana lá e tem um extra. Ou seja, tipo, a meta mínima é uma e se você puder fazer mais que um, são 2 por semana. Cara, é treino. Você vai olhar lá, pra mim, o que eu sempre faço vai lá pro final, é porque tem alguns, depende do vade-mecum, né? Depende da marca, se é Ridel, se é qualquer outro tipo da marca do vade-mecum. A parte alfabética lá, né, sobre assuntos. Eu quero direito civil. Vou lá, posse e propriedade em ordem alfabética, tá no final. Artigo 1200 e pouco. Aí eu acho a palavra-chave da questão, eu vou ao final. Eu quero falar sobre posse. Não, direito de personalidade. Eu volto lá atrás. Ou eu quero contrato de compra e venda, e vai lá em contratos, não sei. Eu sempre vou pro final, vejo em ordem alfabética o tema que eu quero, lá já tá uns artigos, 1200 e pouco, 325 e 185. Você não vai folhear o vade-mecum inteiro na segunda fase. Ele já te dá um intervalo de páginas e de capítulos, né, eventualmente, do tema que você tá procurando. Já dá os artigos certinho. Talvez não tão condensado, tipo, nossa, sobre, por exemplo, contratos do artigo 5 ao 10. Talvez não seja assim. Talvez seja no 300, no 455 e no 600. Como é que você vai ler isso aí? Não. Uma curiosidade, você falando, lembrando aqui, uma curiosidade legal, interessante, que a gente da área do direito passa, é que quando a gente entra no curso de direito, a gente já quer comprar o vade-mecum, né? É mesmo. A gente, no primeiro período, já quer comprar o vade-mecum e muitos colegas meus compraram o vade-mecum ali no primeiro período. E aí a gente foi usar realmente o VAD ali no terceiro, ou no quarto, quinto período. Pra falar a verdade, no quinto período. Aí a hora que tipo assim, a gente foi usar, já tava ali 2 anos já desatualizado. É óbvio que são poucas coisas que atualizam, mas assim, já não estava tão atualizado. Eu digo mais pra demonstrar aquela ânsia, né? De tô na faculdade de Direito, vou comprar o VAD, agora eu vou andar como se fosse uma bíblia. Andar debaixo do braço, todo mundo vai ver que eu tô fazendo direito. Eu fico falando que o ponto-chave que você virou realmente alguém que tá estudando direito, não é você passar no vestibular, você comprar o vade-mecum. Justamente, pouco importa se tá lá aprovado. Aprovado ou não. Se tiver um vade-mecum e andar com ele, todo mundo vai falar que realmente tá cursando. Só que o negócio é o seguinte, se comprar esses VAD aí, eu fico falando assim, cara, você compra o VAD, quase que já vem desatualizado da fábrica. Então, seja interessante você entrar lá no Planalto, cara, dá um Ctrl+P lá, abre a Constituição Federal, dá um Ctrl+P, pega em PDF e vai deixando lá, nos primeiros períodos você não vai precisar de um VAD. Depois lá no quarto, quinto mesmo, aí você compra, já vem uma atualizada, que você usa até tipo na preparatória para a OAB, você passa na primeira fase. Aí já na segunda fase eu aconselho você pegar um específico. Por exemplo, você não vai pegar um vade-mecum inteiro, que tem Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, CTN, para a segunda fase. Você escolheu o civil, beleza, eu vou comprar um vade-mecum específico que tem Constituição Federal, Código Civil e Código de Processo Civil. Que é muito mais fácil você folhear lá, você não precisa passar por aquele tanto de lei extravagante lá que você não vai usar, você já vai direto ao ponto. Mas o vade-mecum é de extrema importância. Eu confesso que no início,
era a professora falar, tem que levar a VAD hoje. Levava. Dava uma preguiça ter que carregar Aquele trem pesado. Isso. Não, e o pior é que o povo acha que nós tá aí se achando carregando aquele trem, viu? Não, mas eu pelo menos levava quando a professora falava. Não, tem uns que levam todo dia, né? Só pra mostrar. Nossa, Mas assim, era claro que era importante o papel da professora estar pedindo pra gente levar, porque algumas aulas a gente tinha que estar pesquisando e a professora queria nos incentivar a entender mesmo como que funcionava essa pesquisa no VAD, mas confesso, era canseira. E durante a faculdade, você já pensava em seguir alguma área específica de direito desde o início mesmo? Ou você começou assim a pensar, eu quero civil no 5º, 6º período? Então, acho que isso aí vai também questão muito de estágio. Como eu estagiei com a Kênia desde o início, ela é uma civilista nata, ela cobrava muito de mim o Código de Processo Civil, na questão de manifestações, você não podia errar muita coisa. E eu fui me aprofundando mais nesse assunto, acabei gostando. Tentei aprofundar no penal, nas aulas de penal, não gostei. E isso aí já vai delineando as suas especializações no futuro, né? Na onde você vai querer sua advocacia, se é mais na civil ou na parte penal. E até vai delineando também se você quiser para concurso. Nossa, eu não gosto de penal. Não, então você já esquece promotoria ali, um juiz de direito já vai deixando de lado também, porque é muito peso no penal. No início, eu gostava mais civil. Mas com o estágio na promotoria, confesso que o penal tem um lugar no meu coração. O coração bate mais forte, né? O estágio foi fundamental mesmo para escolher essa fase. Influencia pra mim também, muito. influenciou. Por isso que hoje eu acredito que, já comentei com algumas pessoas, eu não me imaginaria, ou melhor, né? Saindo da faculdade sem antes ter feito um estágio realmente. Porque assim, uma coisa é você sair da teoria, né? Você sai da faculdade ali, e outra coisa é você ir pra prática. São coisas completamente diferentes. É óbvio que uma complementa a outra. Então, assim, precisa ter uma boa base teórica para você se dar bem na prática. Mas é muito difícil a pessoa sair da faculdade. É óbvio que hoje as faculdades de direito, todas, a maioria, eu imagino que tem um núcleo de prática jurídica. Você sai sabendo ao mínimo ali como que funciona na prática. Mas o estágio específico mesmo ali, falou, eu estou estagiando não por conta que a faculdade está exigindo, mas porque eu quero. Isso vai te dar um crescimento excepcional, né? Vai demais da conta. Também concordo. Cara, e assim, você tinha falado, a gente já falou da Kênia, falou da Luciene, né? Lucilene, né? Sua pessoa que você estagiou, mas na verdade, assim, qual que foi o seu primeiro emprego na área jurídica? Foi com quem? E assim, conta só algo bem rápido, assim, com relação a como foi essa experiência. Rapaz, o primeiro trabalho mesmo, falando bem de maneira informal aqui, teve uma amiga de uma prima minha, ela é de Rio Verde. Aí ela tinha um processo aqui na época dos autos físicos, que tipo, nossa, foi bem no primeiro período, lá em 2019. Tava ainda em alguns processos em transição, não havia digitalizado todos os processos. Aí ela era de Rio Verde, estava grávida, não dava para vir para cá. E ela tinha pedido para eu ir lá no fórum para tirar cópia de um processo, cara. E eu não sabia fazer nada, cara. Não, e o pior, ganhei muitão, cara. Ela pagou na época R$10, cara, pra ir lá e tirar a cópia do processo. Que ano era esse? 2019. Foi no primeiro período. Cara, eu cheguei lá, eu não sabia onde que era a escrivania. Ela só falou, olha, o número do processo é tal. Você tem como lá tirar a cópia? Tem demais da conta. Claro. Gostei. Mas não sabia nem que vara que o processo estava, onde que eu ia falar. Eu cheguei lá pra conversar com a guardinha, ó. Tem conhecimento do processo, tem como falar onde que eu tenho que ir. Aí eu já fui indo, me levando lá pra vara civil pra conversar com o pessoal da escrivania pra tirar a cópia do processo. Mas eu falo que esse foi o primeiro trabalho mesmo que eu fiz no direito. Aí o segundo, que já foi no segundo período, que foi na parte de estágio, já segui com a Kênia, depois foi pra Luciene, Dr. João, e voltou pra Kênia no final da faculdade, inclusive até hoje. Semana passada, foi sábado passado, tanto que a parte de conhecer as outras pessoas é um ponto muito importante. Cara, tava com... E assim, se interrompendo, nós vamos entrar nesse ponto também, do networking, né? Mas se você quiser já falar sobre isso, a importância, né? Dentro do seu trabalho que você teve e hoje também, a importância de você ter conexões no ramo jurídico. Qual que é a importância do networking no âmbito jurídico? Não, bom demais, essa pergunta é excelente, porque já complementa o que a gente tava falando antes. Na semana passada, a Kênia tava com
com um problema lá no protocolo, cara, que era sábado e a gente precisava de uma decisão liminar para segunda. Era um jovem que passou no vestibular e ele tinha que fazer a prova, né, de suficiência do ensino médio para ele poder fazer a inscrição lá no vestibular. E a gente precisava de uma decisão de urgência, de uma liminar, para que o juiz deferisse e obrigasse obrigasse a escola de ensino médio... Seria o MS? Oi? Seria o mandado de segurança? Seria o mandado de segurança ou uma ação de obrigação de fazer. Entendi. Teria essas duas possibilidades. A gente foi para a ação de obrigação de fazer porque também a gente... É o network. Conheci o juiz que estava em plantão lá no dia e organizou, cara. Teve a liminar, aí no outro dia o jovem já estava fazendo a prova de suficiência lá do ensino médio e na segunda-feira, que era o último dia de inscrição do vestibular para a faculdade, né? Ele já estava fazendo a prova. Então, cara, esse network é interessante demais, porque, tipo, eu fui aluno da Quênia anos atrás e depois a gente tá trabalhando juntos para conseguir o direito das pessoas. Não, e há quem diga que advogado não trabalha muito. Imagina aí, sábado, domingo, você trabalhando, entrando ali com o mandado de segurança, que seja uma ação de obrigação de fazer, para conseguir eliminar, para na segunda o cara já tá fazendo a prova, né, ou no domingo, você disse. Então, assim... O serviço, quando você tem uma conexão, um network com pessoas que realmente são, que têm uma importância, que valorizam aquilo que faz, que faz aquilo que gosta, com afinco, cara, é importantíssimo, né? Você se cercar de pessoas que estão também com o mesmo objetivo, conseguir um sucesso na área profissional, na área jurídica. Não, isso aí é de extrema importância. Cara, o network, fala a verdade, te abre portas, né? Porque assim... no direito é muito complicado você começar do zero. Isso aí é uma verdade mesmo. Começar do zero no direito é muito difícil, ainda mais se for para advogar. Cara, se não tiver nome, não tiver com alguém grande aí, esquece, é muito difícil você começar do zero. Ter clientes, nossa, primeira cartela de clientes é difícil demais. Você começar do zero, sem indicação, nossa sem... Eu falo que assim, você ter network, se você estiver na advocacia, vai te abrir muitas portas, vai te evitar muitos erros. E no concurso também, cara. Por exemplo, você quer estudar para o concurso, você estagiou lá no fórum, por exemplo, na escrivania civil lá. Aí você fez um bom trabalho, cara, você tá lá papeando com o juiz, não sei o quê, aí você forma. E aí do nada surge uma vaga de assessor lá. E fala, cara, eu vi seu trabalho aqui durante a faculdade, eu quero te chamar para ser assessor, bora? E aí começa todo o network, você conhecendo as outras pessoas, e aí vai abrindo portas. Eu falo que realmente é isso que acontece. E quais foram as suas maiores dificuldades? O que você mais vê como um impasse, né, após concluir a faculdade? O que foi, tipo assim, empecilhos que você teve, obstáculos após a conclusão do curso, bacharel em Direito, pegou sua OAB? O primeiro passo que realmente acontece é o maior, é a insegurança. Cara, você sabe fazer o negócio, você sabe, você tem conhecimento, só que você tem medo, cara. Você tem medo de fazer, peticionar, de protocolar. Um negócio que você faz em 5 minutos, você passa a hora pra fazer. Revisa uma vez, aí você salva. Aí você chega pra assinar, você não sabe assinar. Você fala, meu Deus, o meu token deu problema. O meu token digital, o certificado digital deu problema. Aí você tem que olhar o Java lá, que é onde a gente assina. E graças a Deus eu tive boas pessoas que me ensinou a como advogar. Mas uma pessoa que não tem ninguém, acho que até um pouco também a classe de advogados é meio que um isola o outro. Fala a verdade, cada um tá preocupado com o próprio umbigo e não para ajudar o outro. Cara, você começar do zero assim, você não sabe nem assinar uma petição. Né? Você baixar o token, entrar em contato com a certificadora, você ter seu certificado digital, você entra no Projut, tem um tanto de botão lá, onde que protocola? Então, essas primeiras dúvidas aí da advocacia dá uma instabilidade mental, mas logo depois passa, você vai vencendo, e é normal errar, e tem como corrigir também, pode ficar tranquilo. Mas é sempre bom você ter boas pessoas do seu lado que vai falar, não, beleza, você não sabe, vou pegar aqui na sua mão, eu vou te ensinar a fazer os negócios. É como se diz, é o guia, né? É um guia. Que vai te guiar, ela vai pegar na sua mão, ela sabe o caminho, normalmente o guia sabe o caminho. Então ele vai pegar na sua mão e falar, é por aqui, não faça isso, porque isso aqui não vai ser bom pra você, ou então faça isso aqui vai ser algo benéfico pra você no futuro. Então, cara, como toda profissão tem os seus desafios,
as suas dificuldades a serem enfrentadas e que certamente serão vencidas, né? Isso aí. Cara, e você disse pra gente, voltando um pouco nesse assunto, você disse que o tema do seu TCC foi ligado com a inteligência artificial. Eu queria entrar um pouquinho nesse ponto. Qual que tem sido o maior benefício da inteligência artificial hoje no âmbito jurídico? E se você enxerga, né, essa atuação da inteligência artificial no ambiente jurídico com bons olhos. Se você vê, cara, é benção, é bom. Então, assim, ou se você olha assim, não, cara, eu vejo que por mais que ajude em alguns pontos, mas em outros pontos isso tem prejudicado, tem, às vezes, deixado o profissional um pouco relaxado. Se tem sido algo mais maléfico do que benéfico, Entendi. ou não? Eu acho que, assim, é uma ferramenta e, como para tudo na vida, vai ter o lado bom e o lado ruim, depende do que a pessoa vai usar. E eu vejo mais lados positivos. Eu acho que a inteligência artificial não veio para substituir seu pensamento crítico, nem para substituir o advogado em si. Por mais que tem várias inteligências artificiais que faz peça, realmente você joga uma petição inicial, você fala para a inteligência artificial, olha, contesta tópico por tópico, ele vai te dar uma impugnação ou uma contestação inteira, ou você manda uma contestação, ele vai te mandar uma contestação inteira lá. Mas eu acho que nunca substitui o pensamento crítico e aquele detalhe que só o humano vai ter. Eu acho que a inteligência artificial, não tenho certeza, veio para otimizar processo. Uma busca de jurisprudência, um modelo de um contrato específico que você acaba pegando lá e modifica, coloca o seu conhecimento ou os detalhes fáticos do próprio caso em si. Acho que nunca vem para substituir, mas agrega demais e facilita. O negócio que seria 10, 15 minutos você fazer, você faz em 3, 4, pede. Eu uso a inteligência artificial, eu sou suspeito. A inteligência artificial, ela não é que ela te dá tudo pronto, mas ela te traz o esqueleto, por exemplo, de uma peça, e dentro desse esqueleto, você vai colocando os seus pontos, como você disse. Ele só vai te dar uma base. Não é que você vai copiar e colar aquilo que ela fala. Mas você vai pegar e vai adequar o seu estilo, o seu modelo. Eu acho que veio para otimizar os processos, cara. E, assim, eu sei que muitos estudantes, advogados, pegam a inteligência artificial, copiam e colam. Assim, claro que tem as suas exceções, claro que não são todos que fazem isso. E o que você vê isso como prejuízo no processo daquela pessoa que mandou a inteligência artificial fazer, colocou no Projude e seguiu a vida? Eu sinto dó do cliente da pessoa, né? Porque vai ficar prejudicado. Porque, querendo ou não, o advogado tem que ter o olhar humano que a inteligência artificial não costuma ter, principalmente em casos de famílias, adoção, alimentos. Cara, não adianta você jogar lá, que vai vir um texto frio que não vai adiantar em nada. Então, o advogado que só joga na inteligência artificial para poupar tempo, sabe que ele não está colocando o cliente dele como prioridade. Tirando que tem os erros da inteligência artificial demais. E jurisprudências que elas nos jogam que nunca vieram a existir. Não, nem existe a jurisprudência. Começa a inventar casos só pra falar, não, entreguei aqui o resultado. Pronto. Dentro desse tópico da inteligência artificial, eu não vou citar nomes pra não expor a pessoa, porque são pessoas conhecidas. Mas uma pessoa veio falar pra mim, um advogado, falou assim, num determinado processo, eu demorei um tempão pra fazer uma manifestação e fiquei dias fazendo essa manifestação, usei doutrina, usei jurisprudência, usei todo o acervo de conhecimento que eu tinha disponível, eu usei naquela manifestação, naquela peça. Aí eu encontrei, essa pessoa falando pra mim, né? Aí ele falou assim, não, aí eu encontrei um outro colega da área jurídica também, que era o advogado da outra parte. E aí eles conversaram, porque na área jurídica, como você bem sabe, ninguém é inimigo de ninguém. Acaba que na rua, eles conversam, às vezes sobre o processo, se trombam, falam e tal. E aí essa pessoa que veio falar pra mim, né, compartilhou isso, foi falar com outro advogado, e outro advogado, não, moço, ali, em questão de 15 minutos eu respondi, já contestei, já fiz a peça de contestação daquela manifestação sua. E ele ficou pensando assim, tal. Aí a hora que ele chegou em casa, parece que ele olhou, foi olhar.
Cara, falou pra mim, a quantidade de erros que tinha, Demais. de coerência, de coesão, erro ortográfico, você via literalmente que era uma peça feita pela inteligência artificial, não tinha nada da pessoa ali. E como você disse, a gente fica com dó do cliente. É verdade. Porque o que vai diferenciar? O cliente, ele mesmo poderia ter feito. Ele mesmo poderia ter jogado. O que vai diferenciar? A OAB. Só a assinatura embaixo. A assinatura da OAB. Acabou. Simplesmente isso. Porque o próprio cliente poderia fazer. Isso é verdade. E assim, mudando um pouco, né? A gente falou sobre a inteligência artificial, já falamos sobre as dificuldades enfrentadas. A gente já falou um pouco sobre a questão de estudo para a OAB. Você deu algumas dicas, alguns apontamentos que são pertinentes. Mas assim, você disse pra gente que tá estudando para concurso agora, né? Sim. E qual que seria, você já tá passando por essa fase de estudo para concurso, e já passou pelo estudo da OAB, foi aprovado, hoje é advogado. Mas qual que é a diferença, assim, fundamental entre o estudo para a OAB e o estudo para o concurso? Você já falou que o estudo para o concurso ele é algo mais aprofundado. A OAB, você precisa mais saber a questão da banca ali, né? As questões, o que normalmente é cobrado. E para o estudo para o concurso? Não, é uma pergunta muito interessante. Não, a OAB, querendo ou não, é uma prova também muito difícil. A diferença é o seguinte, cara, para o concurso, a dificuldade acaba sendo um pouco maior. E tem muita cobrança de lei seca. Com certeza, as mesmas leis secas que vem cobrando na OAB, vai vir cobrando no concurso. Só que o jeito que cobra é diferente. Por exemplo, na OAB talvez venha um artigo Ctrl+C, Ctrl+V. Aí lá no meu caso é para a procuradoria, vem contando um caso gigantesco, principalmente se for FGV, que é a mesma banca da OAB. Cara, vem contando um caso gigantesco, que é um detalhe lá no meio que você tem que encaixar a lei seca que vai dar o resultado, que vai dar a alternativa certa. Nunca vai ser o Ctrl+C, Ctrl+V do artigo em si. Vai ser contando o caso e lá embaixo a solução, que é o artigo, mas de maneira camuflada. Eu acho, tenho certeza, né, que cai muito lei seca, só que o diferencial para concurso, cara, jurisprudência. Nossa, cara, cai demais. Os entendimentos, assim, principalmente do STF e STJ, uma maneira muito boa de você estudar, você vai abrir os informativos, assinar os informativos do STJ, cara, do STF. Tem um site chamado Buscador de Zero Direito. Cara, ele é cento e pouquinho por ano. E ajuda demais. Vem os informativos explicados, cara. Tipo, informativo 1021 do STJ. Lançou, foi publicado em maio, por exemplo. Em junho e julho já está lá o informativo com cada julgado explicado. Ele vai lá, chama Felipe Duque, inclusive um professor estratégico e idealizador do Buscador de Zero Direito. Cara, ele vai explicar todo aquele julgado, doutrina, as jurisprudências que foram linkadas no julgado, vai fazer um estudo de base ali completo. Esse site é excelente para estudar. Assim, não tanto para a OAB, óbvio que vai, mas mais para concurso mesmo. Pra você fazer um aprofundamento jurisprudencial. Porque talvez a questão não vai cobrar ipsis literis o julgado, mas vai trazer uma situação parecida ali e talvez seja uma exceção. Aquele julgado é uma exceção da ordem comum, que é um entendimento jurisprudencial que vai mudar um pouco a lei e se não souber, roda. Cara, você falando, viu uma diferença assim, mas eu acho que faz sentido. Você disse, além da questão da lei seca, o que diferencia é o aprofundamento na jurisprudência, dos casos julgados, né, das decisões que têm sido recorrentes no tema determinado. Mas eu tava pensando aqui, cara, a OAB é você contra você. Você não tem uma concorrência. Isso é um ponto. Você não tem uma vaga assim preenchida ali. Agora, o concurso não. O concurso é você, contra a sua insegurança, contra a sua ansiedade, preocupação e contra os seus concorrentes. Ali vocês não são inimigos, mas vocês são adversários ali, vocês estão lutando pelo mesmo bem, pelo mesmo bem comum, uma vaga naquele concurso. E assim, olhando para a procuradoria, geralmente dá 15, 10, 20 vagas por concurso aí, e dá uns 4 mil, 3 mil candidatos, assim, o povo coloca um valor de 1 a 5% que realmente estuda e concorre, mas é o do alto escalão, né? É aquela galera que tá ali estudando 3, 4 anos, todo dia ali, com a bunda na cadeira e fala, rapaz, tem que passar nesse negócio. E querendo ou não, vai gerando insegurança, porque, assim, é a fase que eu tô vivendo hoje. Você vai estudar pro concurso, você tem que gastar tempo com isso. Você não gasta só tempo, você gasta dinheiro. Porque você vai ter que comprar um cursinho. Cursinho aí, joga 8, 9 mil reais aí fácil, que já vem, tipo, com a prova oral, por exemplo. E nesse meio tempo de suas inseguranças, você gastar dinheiro, você gastar muito tempo estudando,
você tem que ganhar seu pãozinho de cada dia, né? Ou seja, você vai ter que gastar também advogando. Você vai ter que pegar site de jurisprudência para advogar, você tem que pagar anuidade. Anuidade também, moço, se for olhar para a primeira anuidade para advogado, se você parcelar, dá R$70 por ano, acho que é 70 e poucos. Mas assim, é quase R$800 a primeira anuidade. Você começar assim do nada, pá, e aí? Já começam a parte financeira também meio pegando, mas dá para conciliar tudo, dá para conciliar, e a parte de concorrência é muito interessante mesmo. Você tem que se dedicar, e é mais um motivo também para você se dedicar, porque você olha lá aquela galera tudo passando lá, e você fala, não, tem que chegar nesse nível aí. Cara, muito bom esses ensinamentos que você tá passando pra gente, essas colocações. Acho que vai fazer total, não acho, não. Tenho certeza que vai fazer total diferença na vida das pessoas que estão nos ouvindo e também dos estudantes, né, dos discentes que estão nos ouvindo e acompanhando. E, por fim, você teria algum conselho para os nossos ouvintes, em especial aqueles que se encontram em alguma dessas realidades que nós abordamos, está fazendo concurso, está estudando para a prova da OAB ou está no início do curso de Direito? Algum conselho que você gostaria de ter recebido no início da sua trajetória acadêmica ou profissional? Se Deus quiser, logo vai ter o conselho de um procurador aí nos futuros podcasts. Daqui uns dias nós estamos lá comemorando a aprovação. Na posse, na nomeação lá. Que isso, hein? Cara, mas se eu puder dar um conselho, cara, pode ser algo, assim, bem subjetivo. Às vezes, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, pode ficar à vontade. Cara, primeira coisa, assim, de conselho, eu acho que exorbita a parte do direito é a fé, cara. Porque, assim, principalmente questões emocionais, assim, óbvio que tem toda a parte de ansiedade, buscar remédios, mas ter uma fé inabalável, eu acho que é o primeiro ponto para quem faz direito, porque assim, cara, a prática, nossa, a teoria é linda demais, mas o choque da prática, quando você sai da faculdade, assim, você vai para uma reunião com um advogado, já tem 20 anos de advogado, ele começa a pisar no você, meu amigo, a parada é sinistra. Você tem que ter um corpo firme ali, porque senão os caras, cara, vai te desrespeitar, vai querer te jogar pra trás, não vai deixar você falar. E isso tudo como faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. É a mesma coisa você pegar um juiz, que ele é mais torrão, assim, que do nada te dá uma má resposta. Das primeiras audiências, eu cheguei e falei, olha, eu sou advogado novo, tá bom? Realmente, na primeira... Batou é real. Eu falo, cara, é a minha primeira audiência, eu não sei o que eu vou fazer aqui. E se eu gaguejar, você, por favor... Eu falei isso na primeira audiência de conciliação. Aí que eu fui descobrir que nem era juiz, era conciliadora. Então, assim, você se entregou sem precisão. Ela, não, doutor, pode ficar tranquilo que o juiz nem tá aqui. Eu falei, não. Nossa, te quebrou no meio. Falei, não, então tá bom. Obrigado, eu suando lá. Falei, cara, ansiedade pode prejudicar muito, tem que controlar muito a ansiedade. E não desistir, cara. Perseverar. Eu falo que o estudo não é tanto para concurso quanto para advocacia, não é um tiro de 100 metros. É uma maratona de 40 quilômetros. Então, cara, você quer estudar para concurso? 4, 5, 6 horinhas por dia lá, senta a bunda na cadeira, na frente do celular, na frente dos livros, e vai estudar, cara. Não é você estudar 6 meses assim que você vai passar. Óbvio que tem as exceções, mas assim, 2, 3 anos. Tem os Albert Einstein da vida, né? Lógico que a gente não se encontra nessa situação de 1% da população. QI de 95%. Pois é, acho que nós tá um pouquinho abaixo disso aí. Pouquinha coisa, bem pouca coisa. Pouquinho. Cara, mas é perseverar, cara. Ter um bom material, não ficar trocando de material, isso é muito importante, errei demais nisso, cara. Você demora a se adaptar, né, com o novo. Nossa, você tem que se apegar ao seu jeito de estudo, ao seu material, não ficar que nem macaco em galho, pulando de um pro outro cursinho, falando, nossa, esse cursinho é bom, aí vai no cursinho que tá mais saindo, assim, no momento. Que tá famoso no mercado, né? Aí saiu estratégia, não, depois, nossa, o Gran Curso saiu, o Revisão saiu, então, cara, pega fala, não, vou pegar esse material aqui, eu vou destrinchar ele até o final, faz um cronograma, pega um cronograma de cursinho e faz até o final. E o que negócio? Cara, fez a base, vai fazer prova, meu amigo. Tem que bater aí, cara, pra mim fazer prova é que nem você tem que ficar calejado, cara. Uma hora vai sair uma prova que até o seu chute você vai acertar.
e é a prova que você vai passar. Você precisa ter conhecimento? Precisa, mas você também precisa ter uma sorte ali, meu amigo. Um chute ali e fala, nossa, esse aqui eu não sei, nossa, elimina 2 ali. Aí que é a importância que você falou. O cara tem que conhecer a lei seca. Tem demais. Tem que conhecer a lei seca, porque às vezes você não sabe a resposta, mas dentre das alternativas que a prova te apresentou, você tem certeza, por exemplo, ele tem 5 alternativas, por exemplo, você tem certeza que tipo assim, que 2 não é. 2 não é. Então, entre aquelas 3 ali, é uma coisa ou outra que modificou do texto original da lei. Então, você vai saber diferenciar. Cara, eu fico falando que a gente tem que ser mais grato. Toda vez que eu tô fazendo questão agora, o que eu faço? Tem 5 alternativas, 20%, né, cada um. Eu elimino uma e falo, cara, graças a Deus, agora menos uma. Ou seja, 80% dá certo. Ou A, B, C, D e E, 25%. Então, nossa, eliminei uma. 75% agora. Pronto, só falta eliminar mais 2. Mas é muito importante saber a lei seca, cara. Porque assim, na hora, no desespero lá, você elimina 2, sua porcentagem de acerto, cara, sobe. É A, B, C, D, você elimina 2, você tem 50% de acerto. Antes era só 25. Então, é muito importante. E pra quem estuda, assim, não sei se você vai concordar comigo, também fazer questões. Porque não adianta você saber e aí o tempo que você vai fazer aquela questão ser maior do que a prova te demanda, tá fazendo. E aí você tá finalizando o tempo, não fez nem metade da prova. Demais, é o famoso treinar, né? Porque lá você vai ver como que a banca cobra, a linguagem da banca, você entende mais ou menos para onde que a banca quer te levar com o enunciado. Você vai entender, tipo, nossa, eu vou fazer várias questões da CESP em respeito a um assunto. Você entende o jeito que a banca tá querendo te levar. Aí você já elimina uma ou outra, fica mais fácil acertar. Acho que é uma grande importância essas questões aí. Cara, muito bom te ouvir nesse tempo. Foram quase 55 minutos, eu acredito, de podcast. E foi muito bom poder te ouvir, foi algo realmente prazeroso, tanto para mim quanto para Gabriela. E para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, né? Os fiéis ouvintes que estão aqui atentos a todas as palavras que estamos falando, proferindo aqui. Eu acredito e creio que tenha sido bom para todos eles também, tenha sido algo proveitoso, algo que vai produzir efeito, gerar frutos. Acredito também que não basta somente nós aqui ouvirmos aquilo que foi dito e não colocarmos em prática, né? Então, aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado, possamos, né, pegar, absorver como pessoas da área do direito e colocar em prática para que os resultados, consequentemente, venham. Foi um prazer poder receber você aqui, tanto para mim quanto para Gabriela. Volte mais vezes, assim que tiver as oportunidades, nós vamos chamar novamente você. E é isso. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição, né, de estar participando do podcast. Cara, foi um prazer inenarrável participar aqui desse podcast com vocês. É de extrema honra participar, sendo egresso da OG e sendo amigo de vocês também. E aquele negócio, tudo que eu falei aqui vale para vocês também, mas vale para mim, né? Porque eu tô nesse processo aí de estudo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente tem que estar centrado em Cristo aí. E vamos todo mundo junto, se vocês precisarem de alguma coisa, tô à disposição sempre, Instagram, celular aí. Já aproveita e já deixa o seu Instagram aí pro pessoal. Eu sei que você faz alguns vídeos também, né? Informativos, óbvio que dentro das diretrizes da OAB. Sabe que a OAB não pode ser qualquer tipo de mídia, de publicação, divulgação, mas já deixa aí seu Instagram para as pessoas, para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Eu faço alguns vídeos informativos no Instagram e o meu arroba é Edmilson Moreira, Edmilson com demudo, né? edmilsonmoreira.adv. Lá eu posto alguns vídeos em respeito a temas gerais, inclusive esse escândalo do INSS antigo que teve, eu postei vídeo aconselhando, faço algumas publicações a respeito à parte patrimonial, de inventário, questão de divórcio, dicas de execuções também. A gente passa um conteúdo bem detalhado lá para pessoas que não são do direito entender o que elas têm de direito. Entendi, algo com informativo. Bastante informativo para todas as pessoas, mesmo as leigas, entender o que realmente ela precisa fazer, buscar um advogado e já tá um pouco instruída também, né, em respeito ao assunto. Legal demais. Obrigado, Edinho. Eu que agradeço. Obrigado a todos os nossos ouvintes por ter nos acompanhado até esse momento e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.